O fedor é insuportável. Camadas de sujeira, suor rançoso e excrementos humanos se misturam em uma sinfonia nauseante que assalta as narinas como uma bofetada invisível. O corpo jovem, outrora radiante de pureza monástica, agora treme violentamente sobre palha úmida e apodrecida. Os dedos, antes delicados como pétalas de rosa que tocavam pergaminhos sagrados, agora arranham desesperadamente as pedras geladas da cela, deixando rastros sangrentos que se misturam ao limo verde escuro das paredes. A respiração vem em rajadas curtas e desesperadas, cada inspiração trazendo o gosto metálico do próprio sangue misturado ao ar putrefato que preenche este calabouço esquecido por Deus. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Como chegamos aqui? Como uma alma pura, destinada aos altares celestiais, veio parar neste inferno terrestre onde a dignidade humana se dissolve como sal na chuva? Era o ano de 1347, e Brother Matias ainda carregava em seu rosto a inocência de seus 16 anos quando primeiro pisou no mosteiro de Saint-Denis. Seus olhos azuis brilhavam com a mesma intensidade das vitrais que coloriam os corredores sagrados, e sua pele tinha a palidez translúcida daqueles que nasciam para servir ao Altíssimo. O jovem noviço havia chegado daquela região pastoral da Normandia, onde os campos se estendiam como tapetes verdes até onde a vista alcançava. Onde o ar era puro e o único som que se ouvia era o murmúrio do vento através das folhas de carvalho. Seus pais, camponeses devotos que cultivavam a terra com a mesma reverência com que rezavam, haviam entregue seu filho mais novo à igreja como uma oferenda viva, acreditando que através dele alcançariam a salvação eterna. O mosteiro de Saint-Denis era um universo em si mesmo, uma citadela de pedra onde mais de 200 monges dedicavam suas vidas à oração, ao estudo e ao trabalho manual. Os corredores ecoavam constantemente com o murmúrio de orações em latim, criando uma atmosfera hipnótica que envolvia cada alma que ali habitava. O cheiro de incenso se misturava ao aroma de pergaminhos antigos e cera de velas, criando um perfume sagrado que parecia emanar diretamente do paraíso. Matias respirava fundo sempre que caminhava pelos claustros, enchendo seus pulmões com essa fragrância celestial que confirmava sua vocação. Nos primeiros meses, sua rotina era de uma simplicidade quase divina. Acordava antes do amanhecer para as matinas, quando o sino de bronze cortava o silêncio noturno como uma lâmina sagrada. Sua voz jovem se elevava em uníssono com seus irmãos, criando harmonias que pareciam flutuar até os céus. Durante o dia, copiava manuscritos sagrados no scriptorium, seus dedos hábeis dançando sobre o pergaminho enquanto reproduzia as palavras dos santos padres com uma precisão que impressionava até os escribas mais experientes. À tarde, trabalhava nos jardins do mosteiro, onde cultivava ervas medicinais e vegetais que alimentariam a comunidade. Suas mãos, ainda macias pela juventude, logo se calejaram com o trabalho honesto da terra, mas ele via cada bolha e cada corte como uma pequena cruz que carregava em união com Cristo. Mas foi exatamente nessa extrema fraqueza física que sua força espiritual se manifestou com maior intensidade. Os últimos relatos dos guardas descrevem fenômenos que desafiam qualquer explicação racional. A cela às vezes era encontrada preenchida por uma fragrância celestial que não tinha origem terrestre. As correntes que prendiam seus tornozelos eram encontradas soltas sem que ninguém tivesse as chaves. Sua voz podia ser ouvida entoando hinos em idiomas que ele nunca havia aprendido. O prior Benedict, inicialmente cético em relação a esses relatos, decidiu fazer uma visita pessoal para avaliar a situação. O que ele viu o perturbou profundamente. Matias estava sentado em posição de meditação, seu corpo esquelético envolto pelos farrapos que restavam de seu hábito monástico. Mas seus olhos brilhavam com uma luz que parecia vir de outro mundo. Quando olhou diretamente para o prior, Benedict sentiu como se sua alma fosse atravessada por raios de um sol espiritual que revelava todos os seus pecados ocultos. Brother Matias, disse o prior, com uma voz que tentava manter autoritária, mas que tremia imperceptivelmente.
Vejo que o tempo de reclusão não conseguiu quebrar seu orgulho. Você ainda se recusa a reconhecer seus erros e pedir perdão. A resposta de Matias veio em uma voz que, embora fraca fisicamente, carregava uma autoridade espiritual que fez o prior recuar instintivamente. Padre Prior, meus únicos erros foram amar muito pouco e servir com muito medo. Se isso é orgulho, então aceito a acusação. Mas saiba que encontrei aqui, nesta cela, mais verdade sobre Deus do que em todos os anos nos corredores dourados lá em cima. Essa resposta foi interpretada como confirmação final da possessão demoníaca de Matias. O prior ordenou que suas rações fossem ainda mais reduzidas e que ninguém mais entrasse na cela sem sua autorização expressa. O jovem monge estava sendo lentamente condenado à morte por inanição, embora ninguém ousasse pronunciar essas palavras em voz alta. Durante as últimas semanas, Matias entrou em um estado que transcende as limitações normais da experiência humana. Seu corpo havia se tornado tão frágil que qualquer movimento causava dor extrema, mas sua consciência havia se expandida a ponto de abranger realidades que estão além da percepção sensorial comum. Ele sentia-se simultaneamente presente na cela úmida e fria e em dimensões espirituais onde o tempo e o espaço não tinham significado. Suas últimas orações não eram mais pedidos ou súplicas, mas expressões de gratidão profunda. Agradecia pelo sofrimento que havia purificado sua alma, pela solidão que havia lhe ensinado a encontrar Deus dentro de si mesmo, pela injustiça que havia lhe revelado a verdadeira natureza da justiça divina. Cada respiração difícil era uma oferenda, cada batimento irregular do coração era uma oração silenciosa. A ironia final da situação não escapava à consciência expandida de Matias. Aqueles que tentaram destruí-lo por supostamente questionar a autoridade eclesiástica haviam, sem saber, criado um santo. Aqueles que o acusaram de orgulho espiritual forjaram na bigorna do sofrimento uma alma de humildade absoluta. Aqueles que tentaram silenciar sua voz haviam dado a eles uma plataforma eterna para proclamar verdades que ecoarão através dos séculos. Quando finalmente chegou a manhã em que os guardas encontraram Matias em estado de êxtase final, seu corpo havia se tornado uma casca vazia, mas seu rosto irradiava uma paz tão profunda que mesmo os homens mais endurecidos se sentiram compelidos a ajoelhar-se em sua presença. Não havia sinais de luta, apenas a serenidade absoluta de alguém que havia completado uma jornada espiritual de proporções épicas. O prior Benedict, quando informado da situação, ordenou que o corpo fosse removido discretamente durante a noite e enterrado em uma cova comum, sem marcações ou cerimônias. Ele esperava que, com a eliminação física de Matias, a perturbação que ele havia causado na comunidade monástica também seria eliminada. Mas o efeito foi exatamente o oposto. A notícia da morte do jovem monge se espalhou rapidamente não apenas dentro do mosteiro, mas também entre os refugiados que ele havia servido durante a peste. Histórias sobre suas obras de caridade, sobre seu sacrifício pelos doentes, sobre sua coragem em questionar as injustiças, começaram a circular como lendas vivas. Os guardas que haviam testemunhado os fenômenos místicos em sua cela não conseguiam manter silêncio, e seus relatos se tornaram a base de uma veneração popular que crescia como fogo em palha seca. Dentro de poucos meses, peregrinos começaram a aparecer nos portões do mosteiro, pedindo para visitar o local onde o santo jovem havia sido martirizado. Relatos de milagres, curas inexplicáveis, visões celestiais, conversões súbitas, começaram a ser associados a qualquer objeto que tivesse tido contato com Matias. A hierarquia eclesiástica que havia tentado apagar sua memória se viu obrigada a lidar com um fenômeno popular que crescia além de qualquer controle institucional. O abade Godfrey, percebendo que a situação havia escapado completamente ao seu controle, tentou uma última manobra política. Ordenou uma investigação oficial sobre a vida e morte de Brother Matias, esperando encontrar evidências que pudessem desacreditar sua crescente reputação de santidade. Mas a investigação revelou exatamente o oposto. Testemunha após testemunha confirmou não apenas a pureza de suas intenções e a nobreza de seus atos, mas também os fenômenos sobrenaturais que haviam acompanhado seus últimos meses de vida.
Confrontado com evidências irrefutáveis e com uma pressão popular crescente, o abade se viu forçado a reconhecer oficialmente a santidade de Matias. A cela onde ele havia sofrido foi transformada em capela e seu suposto túmulo se tornou um local de peregrinação. A igreja que havia tentado destruí-lo agora se via obrigada a venerá-lo, numa ironia histórica que exemplifica perfeitamente como a verdade espiritual sempre acaba triunfando sobre as manipulações políticas. Mas talvez a ironia mais profunda seja que Matias, em sua busca sincera por uma fé pura e desinteressada, tenha encontrado exatamente aquilo que os costumes medievais, em toda sua aparente brutalidade e ignorância, ainda preservavam: a capacidade humana de transcender as limitações da condição terrestre através do sofrimento aceito com amor. Numa época em que a sujeira física era parte da vida cotidiana, ele havia encontrado uma pureza espiritual que brilha mais intensamente que qualquer limpeza corporal. Os costumes da Idade Média eram de fato nojentos, segundo os padrões modernos de higiene e conforto. As pessoas viviam cercadas por odores que hoje consideraríamos insuportáveis, suportavam dores que hoje seriam facilmente aliviadas, aceitavam injustiças que hoje nos revoltariam. Mas foi exatamente nesse ambiente de limitações extremas que almas como as de Matias puderam demonstrar que o espírito humano é capaz de se elevar acima de qualquer circunstância material, não importa quão degradante ela possa parecer. A verdadeira sujeira que Matias combateu não estava nas ruas lamacentas ou nas roupas raramente lavadas, mas na corrupção espiritual que se escondia atrás de fachadas religiosas respeitáveis. A verdadeira doença que ele enfrentou não estava nos corpos pestilentos que cuidou durante a epidemia, mas na enfermidade moral de uma instituição que havia perdido sua alma em troca de poder e riqueza terrestre. E assim, Brother Matias se tornou um paradoxo vivo da condição humana. Um homem que encontrou a limpeza suprema através da sujeira absoluta, que descobriu a saúde perfeita através da doença terminal, que alcançou a liberdade total através do confinamento extremo. Sua história não é apenas um registro histórico de injustiça eclesiástica, mas um testemunho atemporal da capacidade humana de transformar sofrimento em santidade. Hoje, quando visitamos as ruínas do mosteiro de Saint-Denis, agora apenas pedras cobertas de musgo e ive, que contam histórias silenciosas para os ventos que passam, podemos ainda sentir ecos de sua presença. A pequena capela construída sobre sua antiga cela continua a atrair peregrinos, não pela pompa de rituais elaborados, mas pela simplicidade crua de uma fé que foi testada nas forjas mais ardentes do sofrimento humano. Os historiadores debatem os detalhes de sua vida, os teólogos analisam as implicações de sua teologia prática, os psicólogos estudam os fenômenos místicos associados a seus últimos dias. Mas todas essas análises acadêmicas parecem insuficientes diante da verdade simples e devastadora de sua existência: que é possível manter a dignidade humana mesmo quando tudo conspira para destruí-la, que é possível encontrar Deus especialmente nos lugares onde ele parece estar mais ausente. A cela onde Matias passou seus últimos meses permanece como ela era, úmida, fria, escura. Mas os peregrinos que a visitam frequentemente relatam experiências que desafiam explicação racional. Alguns falam de uma sensação de paz profunda que os invade assim que cruzam a soleira de pedra. Outros descrevem fragrâncias celestiais que não têm fonte identificável. Muitos simplesmente choram, sem saber por quê, como se algo em suas almas fosse tocado por uma presença que transcende o tempo e o espaço. O prior Benedict, ironicamente, viveu muito mais que Matias, mais 30 anos de vida que ele passou tentando justificar suas ações e apagar sua própria culpa. Mas a história não se lembra de Benedict exceto como antagonista na história de um santo. Seus 30 anos extras de vida se tornaram 30 anos de tormento interno, 30 anos de acordar no meio da noite com a imagem dos olhos brilhantes de Matias assombrando seus pesadelos. O abade Godfrey morreu apenas 2 anos após a morte de Matias, e suas últimas palavras, segundo testemunhas, foram uma confissão desesperada: matamos um santo. Deus tenha piedade de nossas almas. Sua morte foi seguida por uma série de acidentes e coincidências que afetaram todos aqueles que haviam participado diretamente na perseguição do jovem monge. Não eram punições sobrenaturais espetaculares, mas uma série de pequenas tragédias e desgostos que cumulativamente pareciam sugerir que o universo tem sua própria forma de justiça. A peste que havia trazido tantos refugiados ao mosteiro eventualmente passou, deixando para trás um continente transformado e uma igreja que nunca mais seria a mesma. Mas as lições aprendidas com a epidemia
sobre a fragilidade da vida, sobre a importância da compaixão genuína, sobre o perigo da hipocrisia institucional, foram preservadas não em tratados teológicos ou decisões conciliares, mas na memória popular de homens como Matias, que encarnaram essas verdades em suas próprias vidas. Séculos depois, quando a Reforma Protestante varreu a Europa questionando precisamente os tipos de corrupção que Matias havia enfrentado sozinho, muitos reformadores citaram sua história como exemplo profético das mudanças que eram necessárias. Ele havia sido, em certo sentido, um protestante 5 séculos antes do protestantismo, um reformador que reformou através do exemplo pessoal, rather than through theological arguments. Mas talvez a maior ironia seja que Matias, que havia questionado a obsessão da igreja com riquezas materiais, tenha se tornado ele próprio fonte de riqueza para a instituição que o perseguiu. Os peregrinos que visitam sua shrine trazem ofertas, compram relíquias, pagam por missas em sua intenção. A igreja que tentou silenciar sua crítica à comercialização da fé agora lucra com sua memória, uma contradição que o próprio Matias provavelmente acharia simultaneamente hilariante e trágica. Seus pais, aqueles camponeses simples da Normandia que haviam entregado seu filho mais novo à igreja como uma offering, nunca souberam do destino que ele encontrou. Morreram durante uma das muitas ondas da peste que varreu a região, levando consigo a certeza simples de que haviam dado seu filho para servir a Deus. In their innocence, they were both completely wrong and absolutely right. Wrong about the institutional church that destroyed their son, right about the God who transformed his destruction into glory eternal. A história de Brother Matias nos força a confrontar questões desconfortáveis sobre a natureza do progresso humano. Vivemos hoje numa era de higiene impecável, medicina avançada, direitos humanos legally protected. Nossas cidades são limpas, nossos corpos são lavados daily, nossa água é purificada, nossa comida é inspecionada. Por todos os estándares materiais, we have transcended the disgusting medieval world que produced a man like Matias. And yet, quantos de nós would be capazes do tipo de sacrifício que ele made? Quantos de nós would voluntarily care for plague victims? Quantos de nós would question institutional injustice quando doing so meant losing tudo o que we hold dear? Quantos de nós would maintain our integrity quando faced com a choice between comfortable conformity and principled suffering? Perhaps the real disgust that we should feel quando studying medieval history não é about the physical conditions que people endured, mas about nossa própria spiritual poverty when compared to the richness of souls could find God in the darkest places. Perhaps the real disease que we should worry about não é the plague that killed bodies, but the spiritual emptiness that kills souls sem them even realizing que they are dying. Brother Matias found cleansing in absolute filth, healing in terminal illness, freedom in total confinement. He discovered que the human soul, quando aligned with divine purpose, is capable de transcender qualquer limitação que circumstances might impose. His body became weak, mas his spirit became invincible. His voice was silenced, mas his message became eternal. His life was cut short, mas his influence stretches across centuries. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. No fim, a história de Brother Matias é não just about one young man's struggle against ecclesiastical corruption, mas about the eternal human struggle between power and truth, between institutional convenience and moral courage, between the desire para conformar and the call para transcender. It is a story que repete-se em cada época, em cada cultura, em cada alma humana que se encontra confrontada com a escolha entre easy compromisso e difficult integrity. The medieval world, para all its physical discomforts e social injustices, produziu indivíduos de extraordinária espiritualidade precisamente porque as dificuldades da vida forçavam as pessoas para olhar além de circunstâncias materiais para encontrar meaning e purpose.
The very disgusting conditions que we find so appalling were the crucible in que souls like Matthias were forged into instruments de divine grace. Today, quando flechamos nossos vasos com água limpa que seria preciosa beyond measure em medieval times, quando lavamos as mãos com sabão que seria considerado luxo, quando vivemos em ambientes onde doença e pobreza estão largamente eliminadas, we might ask ourselves, what are we doing com todo esse conforto e conveniência? The true legacy de Brother Matthias lies não in the specific historical details de his persecution, mas in the timeless example he provides de what it means para be fully human. He showed que é possível manter dignidade quando dignidade é destruída, para find hope quando hope seems impossible, para love quando surrounded por hatred, para trust God quando God seems absent. His story continues para inspirar porque speaks to something deep in the human condition que transcends historical periods and cultural differences. In every age, there are those que are called para ser proféticas vozes, para challenge comfortable assumptions, para pay the price for speaking truth to power. In every age, there are those que devem escolher entre preservar seu próprio conforto e servir o greater good. E em every age, there are those cuja aparente derrota se transforma em sua grandeza vitoriosa, cujo semente fracasso transforma em vida que não pode ser apagada. Brother Matthias foi um Sansou, e sua história nos lembra que nós também podemos ser chamados para tal destino. Os costumes da Idade Média podem ter sido disgusting por nossos estándares físicos, mas produziram almas de tão pureza que nossa clean, confortável era pode apenas maravilhar a sua espiritual beleza. Talvez a verdadeira pergunta é não como podemos nos sentir superiores àqueles ignorantes medievais, mas como podemos aprender de seu exemplo para encontrar meaning e transcendência em nossas próprias very different but equally challenging circumstances. Brother Matthias daiu em uma filthy cell, seu corpo destruído por doença e deprivação, forgotten pelo mundo que o produziu. Mas daiu com uma paz que superava todo o entendimento, com uma justiça tão grande que nem o sofrimento poderia destruir, com um amor que nem a morte poderia conquistar. E em nessa morte, ele deu berço a uma história que inspirou contáveis outros a encontrarem o divino no meio das mais desesperadoras circunstâncias humanas. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Na end, a história de Brother Matthias é não just about one young man's struggle against ecclesiastical corruption, mas about the eternal human struggle between power and truth, between institutional convenience e moral courage, between the desire para conform and the call para transcender. It is a story que repete-se em cada época, em cada cultura, em cada alma humana que se encontra confrontada com a escolha entre easy compromisso e difficult integrity. The medieval world, para all its physical discomforts e social injustices, produziu indivíduos de extraordinária espiritualidade, precisamente porque as dificuldades da vida forçavam pessoas para olhar além de circunstâncias materiais para encontrar meaning e purpose. The very disgusting conditions que we find so appalling were the crucible in que souls like Matthias were forged into instruments de divine grace. Today, quando flechamos nossos toiletes com água limpa que seria preciosa beyond measure em medieval times, quando lavamos as mãos com soap que would have been considered luxury, quando vivemos em ambientes onde disease e poverty are largely eliminated, we might ask ourselves, what are we doing com todo esse conforto e conveniência? The true legacy de Brother Matthias lies not in the specific historical details de his persecution, mas in the timeless example he provides de what it means para be fully human. He showed que é possível manter dignidade quando dignidade é destruída, para find hope quando hope seems impossible, para love quando surrounded por hatred, para trust God quando God seems absent. His story continues para inspirar porque speaks to something deep in the human condition que transcends historical periods and cultural differences. In every age, there are those que are called para ser proféticas vozes, para challenge comfortable assumptions, para pay the price for speaking truth to power. In every age, there are those que devem escolher entre preservar seu próprio conforto e servir o greater good.
E em every age, there are those cuja aparente derrota se transforma em sua grandeza vitoriosa, cujo semente fracasso transforma em vida que não pode ser extinguida. Brother Matthias was one such soul, e sua história nos lembra que nós também podemos ser chamados para tal destino. Os costumes da Idade Média podem ter sido desgastem por nossos estándares físicos, mas eles produziram almas de tão pureza que nossa clean, confortável era pode apenas maravilhar a sua espiritual beleza. Talvez a verdadeira pergunta é não como podemos nos sentir superiores àqueles ignorantes medievais, mas como podemos aprender de seu exemplo para encontrar meaning e transcendência em nossa própria very different but equally challenging circumstances. Brother Matthias daiu em uma filthy cell, seu corpo destruído por doença e deprivação, forgotten pelo mundo que o produziu. Mas daiu com uma paz que superava todo o entendimento, com uma joia tão grande que nem o sofrimento